Check the mic and make sure it sound right, boys. Muito bem, seja mais uma vez bem-vindo ao episódio 3 do Na Mira do Síndico. Max Mauro, meu amigo, como é que você tá, meu caro? Olá, Igor Pinheiro, estou bem, graças a Deus. Melhor que no último episódio ali, a garganta 100% curada, né, pessoal? E com alegria estar compondo aqui essa mesa com pessoas maravilhosas, né, Igor? Rapaz, e você viu que lugar chique que a gente veio parar hoje? Olha Diferente. Para você que nos acompanha, já percebeu que a gente não está mais na mesma sala do episódio 1 e 2. Hoje nós estamos num lugar, fizemos um upgrade aí de espaço, né? Com certeza. E aí, vamos convidar então a nossa anfitriã hoje para se apresentar, falar um pouquinho dela. Ai, que Ana uma Clara, honra. mande. Uma honra para mim receber vocês aqui na nossa casa. Todo mundo pergunta, gente, que lugar que é esse aqui? De que é essa empresa? Vocês vão saber mais até o final do episódio. Mas me apresentando, eu sou a Ana Carvalho, hoje eu sou a Master Franqueada da Emiv, aqui em Aracaju. E a Emiv hoje é a maior empresa de segurança e monitoramento da América Latina e nós vamos falar mais disso daqui um pouquinho. Boa. E também temos uma outra convidada aqui muito especial. Muito obrigado, Ana Clara, por abrir, né, aqui o espaço para a gente e nos receber tão bem, né? Temos aqui a nossa querida Lisiane Salomão, arquiteta e especialista na área de segurança. Se apresenta, por favor, Lisiane. Seja muito bem-vinda. Então, muito obrigada pelo convite, né, na Mira do Síndico, Max e Igor. Então, eu sou Lisiane, da Cotar Arquitetura e Engenharia, sou especialista em segurança do trabalho. Então, o meu produto é criar ambientes seguros e saudáveis. Então, pode contar com a Cotar, que estamos aí prontos para poder servi-los. Maravilha, maravilha. E para quem nos acompanha, já me conhece, conhece o Igor, mas não custa apresentar novamente. Doutor Igor, por favor, se apresente. Muito bem, eu sou o Igor Pinheiro, diretor da Iandera Engenharia Sustentável, que é a empresa líder no segmento condominial para atender as questões ambientais de condomínios. Então, e aqui do meu lado, como é seu nome, meu amigo? Max Mauro, engenheiro eletricista há 10 anos aí no mercado de trabalho da engenharia. Me especializei na área de economia de energia, soluções sustentáveis e especialmente energia solar, que é aquilo que é o nosso dia a dia já nesse período. Mais de 1.000 clientes aí na carteira, graças a Deus, e vamos em frente, porque tem muita coisa importante que está na mira do síndico, e a Lisiane já deu uma dica, ela soltou uma palavra daquilo que vai ser o principal ponto de hoje, que com certeza está na mira de muito síndico que nos assiste, né, Igor? É verdade, e esse é um assunto muito importante, tanto é que a gente está abordando hoje aqui com duas especialistas nesse tema. E, bom, tem muita coisa para explorar, quem sabe vem até outro episódio sobre esse tema também, mas vamos tentar focar aqui hoje. Então vamos lá, qual é o nosso tema hoje, Max? Hoje nós vamos falar daquilo que todo mundo procura, que é segurança, tá? E em se tratando de segurança, a gente tem vários níveis que a gente poderia estar conversando aqui, desde uma pólice de seguro até questões físicas e patrimoniais, mas nós escolhemos a dedo aqui duas especialistas, né, de pontos extremamente importantes e que com certeza fazem parte do dia a dia de todos os condomínios. De fato, eu nunca ouvi falar em um condomínio que não estivesse preocupado com segurança. Tá na raiz do condomínio, né? Eu sou morador de condomínio, o Igor também, né? As nossas meninas aqui, chamadas de meninas aqui também, que estão com a gente, né? Para não dizer senhoras, né? Porque não precisam. Então, mas também moradores de condomínio. E quem vai morar no condomínio, o que é que busca, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Falar de segurança, muita gente vai morar no condomínio porque é um lugar mais seguro para si, para sua família, para suas crianças, seus idosos. Então, vamos falar então um pouquinho sobre segurança primeiro patrimonial, pode ser com a dona da casa, com esse lugar maravilhoso, né, que está aqui. Ana, conte pra gente como a Emiv e você proporcionam segurança aos condomínios. Como é que vocês fazem o condomínio ser mais seguro? Perfeito. Eu gostei muito do que a Lizzy falou, que a gente também vive para trazer bem-estar para as famílias, né? Isso. O bem-estar, se a gente for pegar a pirâmide de Maslow, a segurança está na base dela. Então, a família, para estar feliz, estar tranquila, que hoje nosso lema, né, o Viva a Tranquilidade, ela tem que estar segura, né? E, obviamente, quando uma família vai buscar morar num condomínio, ela tenta trazer um pouco mais dessa segurança.
Só que eu, do lado de cá, trabalhando com uma empresa de segurança e monitoramento, que tem 33 anos de história, e eu escuto muitas histórias a cada cliente que eu vou visitar, eu percebo que não é bem assim, né? Às vezes é uma coisa que a gente coloca na nossa cabeça, uma crença de que quando você está no condomínio, você está 100% seguro, né? Falando principalmente de condomínio de casas, né? Hoje, principalmente aqui em Aracaju, na região metropolitana, está tendo muita obra de condomínios, né, sendo construídos, muitas casas. O tempo inteiro tem entrada e saída de prestador de serviços. Então, essa entrada e saída, por mais que seja muito controlada, a gente não pode confiar 100%. Então, principalmente, quando eu falo em condomínio, eu falo da família, em primeiro lugar, olhar para proteger a própria casa. E, em seguida, proteger o condomínio também. Da mesma forma, no prédio. Né? Hoje a gente tem tanto delivery, tanta coisa, entrada e saída de pessoas que a gente não conhece, tanto em condomínio residencial como também empresarial. Estava hoje, inclusive, falando sobre isso. Às vezes eu entro porque eu estou bem vestida, eu chego, apresento uma identidade que não necessariamente pode ser minha e as pessoas liberam a minha entrada. Né? Infelizmente, bandido não tem cara. Então, hoje, todas essas questões eu abordo também trazendo um pouco de leveza, porque não é minha intenção fazer terror com ninguém, mas, de fato, que a gente tenha essa visão de observar. Né, que naturalmente o fato de eu morar num condomínio não garante que eu não tenha que cuidar, que eu não tenha que proteger, que eu não tenha que zelar pela minha casa, né? Agora, falando num condomínio como um todo, em termos de EMIV, nós temos um sistema hoje que a gente consegue trazer essa segurança para condomínio. Eu, particularmente, enquanto franqueada, né, tem 5 anos que eu estou na EMIV, eu já trabalhei em Belo Horizonte, já trabalhei em Recife, tem 2 anos que eu já estou aqui em Aracaju, e eu sempre trouxe essa solução inteligente para condomínios, principalmente quando eles têm os porteiros. Quando o condomínio não tem porteiro e tem muitas unidades, eu acho que realmente é mais interessante que cada unidade tenha a proteção particular dela. Porque às vezes tem uma senhorinha no 11º andar que não sabe qual botão que aperta e acaba fazendo confusão com o condomínio inteiro. Então, de fato, é importante trazer para a própria casa. É raro, mas acontece com frequência. Mas quando a gente tem um porteiro, ele vira uma figura também de ajudar na segurança. Em primeiro lugar, porque o porteiro é uma vida que merece também ser protegida. Né? Ele é a linha de frente ali daquele condomínio, é ele que recebe aquele entregador, ou de fato um meliante mesmo. Tem vários vídeos que a gente estuda. A EMIV, a gente tem muito estudo lá dentro, porque eu tenho que estar com a mente 2 vezes na frente do bandido, para eu saber defender o meu cliente daquela pessoa, né, do meliante. Então, eu trago o porteiro como uma pessoa que é importante a gente cuidar dele também, e ele como nosso aliado. Nós temos umas ferramentas ali no nosso sistema, uma delas é o botão do pânico, que ele pode pedir socorro em silêncio e, de fato, chama as autoridades responsáveis sem que ninguém perceba, né? E para o próximo semestre, no segundo semestre de 2025, nós temos algumas novidades chegando aí, trazendo inteligência artificial aliada às nossas câmeras, para que a gente possa cobrir, basicamente, toda a parte de vulnerabilidade de um condomínio, né? Que seriam inteligências artificiais voltadas para intrusão, de fato, né? Em áreas abertas e perambulação. Todo mundo fica um pouco preocupado quando alguém está rondando a porta da sua casa, a porta do seu condomínio. Então, de fato, esse tipo de segurança é uma coisa que está mais perto do que a gente imagina, né? E a inteligência artificial chegou para ficar. Hoje a gente usa como informação apenas. Agora, a EMIV, junto com as empresas que fazem parte do nosso grupo, da EMIV & Co., né, nós temos tecnologia junto conosco, né? Nossos desenvolvedores foram para a China para entender essas tecnologias. Para que essas informações da inteligência artificial se transformem em ações. Não apenas eu vou notificar a Lisiane de que tem alguém rondando a casa dela. Porque imagina eu te avisar, falar, não, tem alguém rondando sua porta. Aí você vai ficar desesperada, não vai fazer nada. Eu preciso fazer para você, né? E é isso que a gente faz. A pessoa pode travar também. Total. Você imagina, você receber uma ligação, ou tem alguém rondando aí a sua casa, você fica maluco. Sim. E eu faço o quê? Então, é isso que a EMIV faz. É saber o que fazer com a informação que recebe. Tanto é que nós temos esses 3 pilares, que é a inibição, que é, de fato, notificar que tem um sistema de segurança, mostrar placas e tudo. Detecção, que é através dos nossos sistemas. E ação. Sem ação, não resolve. Sem ação, não tem efetividade, né? A ação, de fato, que é o que a gente sabe fazer. Ninguém engana tanta gente por tanto tempo no mesmo lugar. São 33 anos fazendo com excelência. Isso é sensacional, porque assim, acende um alerta aqui na cabeça de cada um, e você que nos assiste também, de repente é síndico, gestor de um condomínio, supervisor, você pode até estar pensando, não, esse episódio não é para mim porque eu já tenho um sistema de segurança do condomínio e ele funciona bem, as imagens são boas, de repente aí tá gravando, né? Quando o morador pede uma gravação, o síndico precisa, ele tá gravando. Mas você falou uma coisa importante, gravação, a gente pede para olhar o passado. Nunca é na hora, é depois do ocorrido. A gente está aqui para evitar que aconteça.
Né? Porque o Exatamente. ocorrido, depois que passou, meu amigo, você vai ver só a cara do bandido e ver quem fez e ficar com raiva. Pois é, Infelizmente. compartilhar nos grupos aí e tem muita chateação. Então, na verdade, o diferencial da EMIV, entre tantos diferenciais da EMIV, eu já peguei alguns aí extremamente relevantes. Então, assim, fica aí no episódio, segura, porque é um conteúdo extremamente relevante, Massa. mesmo para quem já tem aí instalado um sistema de segurança que pode não estar tão seguro assim. E como é que funciona, Ana? De repente, ir para um condomínio que nos assiste, que já tenha, de repente, aí um sistema de monitoramento para ver o passado. Sim. Mas, de repente, assim, é um diagnóstico, é uma visita, existe algo que a gente pode levantar que demonstre que o condomínio não está tão protegido quanto parece, né? Perfeito. De fato, o nosso trabalho ele é um trabalho personalizado. Eu não consigo virar para o Igor e falar assim, a sua casa vai ficar esse sistema aqui vai resolver. De forma alguma, porque cada uma... tem duas particularidades que eu avalio quando eu vou fazer uma visita a um cliente. A primeira é a estrutura física e a segunda é a forma como ele usa aquela estrutura. Por exemplo, vamos pensar num condomínio de prédio, né? Um prédio que é um prédio residencial, obviamente funciona 24 horas por dia. Se eu for fazer uma comparação com um prédio empresarial, que funciona de 8 às 18, é outro uso. O que funciona 24 horas por dia, praticamente eu tenho que colocar um alarme em horário de madrugada, que é um horário que normalmente tem pouco movimento, e ele desarma e arma automaticamente logo em seguida, depois que a pessoa sai. Porque o grande problema de condomínio é o quê? O esquecimento de a gente armar aquele alarme. Alarme monitorado, a gente não pode confiar que ele vai armar sozinho, a menos que você programe, que você faça essa solicitação. Se eu tenho um sistema de alarme aqui na minha empresa, eu nunca armo esse alarme, se alguém entrar aqui, não tem como eu saber, porque eu não estou utilizando a tecnologia. Então, hoje, para pegar um condomínio de residência, um condomínio comercial, qualquer tipo de condomínio, eu preciso entender qual que é a estrutura física, quais são as entradas que ele tem ali, porque a gente tem um sensor também que detecta tentativa de invasão. Então, hoje, o meu sistema, ele dispara antes de alguém entrar na sua casa, antes de entrar na sua empresa. Então, eu tenho que saber quantas entradas tem, eu tenho que saber qual que é a área aberta total. Porque hoje, se você for pensar o que tem de tecnologia para blindar a área aberta, é cerca elétrica e sensor de barreira. Sabe qual que é o índice de disparos indevidos desse tipo de sensor? Altíssimo. Passa gato, chuva, cagalho. Então, hoje a gente tem que ter uma noção de que a tecnologia está avançando, né? Totalmente. Hoje, a inteligência artificial aliada à intrusão com câmeras, eu não vou pegar um gato pulando. Por isso que a gente tem que fazer tanto teste. Porque se eu pegar toda vez, eu disparar um alarme e chamar as autoridades responsáveis com o gato, qual que é a credibilidade que a minha empresa vai ter? Zero. Porque eu estou chamando por motivos que são desnecessários. Às vezes o próprio morador, esse alarme dispara demais, toda hora dispara, é passarinho, passarinho, passarinho. Você escuta direto, gente. Meu alarme disparou, aconteceu semana passada. Disparou a primeira vez, eu olhei na câmera, não era nada. Disparou a segunda vez, eu olhei na câmera, não era nada. Na terceira vez disparou, parei de olhar. Aí o ladrão entrou. Então, infelizmente, isso acontece. E mesmo que ele tenha identificado o ladrão da primeira vez, o que que faz, né? Vou ficar olhando Faz ali, como? vou lá atacar o cara. Eu ligo do meu telefone para ô polícia, tem um ladrão aqui na minha casa. Vem aqui. Sem dúvidas, ter uma empresa que tem essa credibilidade por trás agiliza o atendimento, né? Total, até porque você tá nervoso nessa hora e a própria ligação lá para a polícia vai te fazer perguntas para triar você, porque 40% das ligações para a polícia são trote. né? Infelizmente. Então Né? eles vão fazer uma triagem e aí o seu emocional nessa hora tá como? Tá bom ou não? Imagina, né? Tem alguém tentando entrar na minha casa e não é alguém convidado. Então, com E a certeza. gente acaba caindo em contradição, é por isso que a gente não tem tanto sucesso. Então, de fato, ter uma empresa que faça isso para nós realmente é o diferencial. Né? Lisiane Salomão, Cotar, a gente vai falar também da segurança de um dos principais ativos de um condomínio, que são os colaboradores desse condomínio, né? Porque, afinal de contas, como você já disse, Ana, o porteiro também é uma pessoa, né, que tem sua família, que é um trabalhador que está ali. E como é que cuida desse trabalhador? Como é que eu garanto a segurança de quem garante a segurança da gente, hein, Lizzy? Então, no condomínio, quando a gente olha, quem são os profissionais que trabalham, né? São porteiro. Qual é o risco do porteiro? Eu já escutei de síndico dizer que não tem risco. Mas imagine, que hoje é um condomínio que é monitorado. Já viu o tamanho da tela que ele fica lá com quase mais de 15 câmeras e que a pessoa tem que estar em estado de alerta. Na maioria das vezes são turnos de 12 horas.
Sim. Né? Antigamente aqui tinha o turno de 6, mas hoje são de 12, então você tem que ficar em estado de alerta durante 12 horas. Então, essa questão psicológica dos porteiros é muito agravante. Aí nós temos os auxiliares de serviços gerais, que tem toda aquela exposição aos resíduos que são recolhidos dos apartamentos. Nós temos os supervisores, que tem que tratar com tipo, né? com todo tipo de pessoa e todo tipo de gente, e uma pessoa ser bem controlada, porque ele tem que se manter no seu equilíbrio. Então, hoje eu entendo que o condomínio, ele é uma empresa de grau de risco 3. Então, é um grau de risco alto e realmente expõe, na maioria das vezes, 7 funcionários a um público muito grande. E essas pessoas têm que estar ali, né, se equilibrando o dia que a pessoa acorda, né, e todos os seus afazeres diários e as suas tarefas diárias. Então, a segurança do trabalho está para dar segurança emocional, segurança funcional realmente dos equipamentos de proteção adequados, porque não adianta você dar um EPI que a pessoa vai ter alergia. Muita gente tem alergia. Quem que tem alergia a detergente? Ou então tem alergia ao porzinho que tem dentro da luva. Ou às vezes é a bota. Ah, não sei por que o auxiliar não usa bota, mas nunca chegou para conversar com o trabalhador para entender por que ele não está usando a bota. Às vezes é um material que ele tem alergia. E o quanto isso é importante, né, Lizzy? Porque isso evita, né? Isso contribui para que o condomínio não tenha questões judiciais atreladas Um às questões passivo trabalhistas, um trabalhista passivo, e aí né? que gere taxas extras. Pois é. Então, quando a gente imagina, vou tratar bem o funcionário, porque depois eu não vou estar criando durante muitos anos, que é um porteiro, na maioria das vezes, ele dura, em média, 10 anos em cada condomínio, porque a rotatividade de condomínios é bem baixa. Sim. Então, imagina você tá guardando uma poupança de um passivo trabalhista de 10 anos. Então, tratar bem, criar ambientes seguros e saudáveis é o maior investimento, é a maior poupança que pode um condomínio fazer. E pensando nisso, Lisiane, na realidade, quem está à frente, né, de cada condomínio, quem é que está na mira, né, o síndico, ele, de fato, normalmente não vai ser um especialista em segurança, nem patrimonial, nem segurança do Sim. trabalho. E muitas vezes, né, assume ali, né, tem condomínios que já tem muitos anos aqui, e você já tem ali outro síndico que veio antes, outra administração que deu tudo certo, comprou os EPIs numa loja credenciada, enfim, entregou os equipamentos aí para os funcionários, mas de fato vai muito além. Né? A aquisição precisa ser adequada na quantidade, né? Isso na especificação, o treinamento de como usar. Então, como é que a Cotar entra aí na mira do síndico? Então, o síndico, a primeira questão que é o nosso diferencial é a consultoria. Nós não vendemos documentos, não simplesmente elaboramos documentos. O nosso diferencial é ser o parceiro do síndico. Nós estamos na mira do síndico mesmo, ali do lado. Então, me liga até para perguntar se o CA está certo, que é o certificado de aprovação. Então, desde o momento da elaboração do documento, Max, até o treinamento, a gente está lá. Então, periodicamente, a gente realiza visitas, elabora treinamentos, faz todos os alertas dos periódicos, manda uma guia e lhe cobra, porque a cota é chata. Sabe? A gente não tem não tem um botão, mas a gente é bem chato mesmo. E aí, se você não responde como síndico, às vezes por causa dos afazeres, a gente liga para a contabilidade, ó. Para administradora. Por quê? Porque essa questão dessas obrigações sociais, as multas são muito altas. E mais, me desculpe interromper, Lizzy, mas isso reflete também na finalidade da prestação do serviço desse colaborador. Porque, assim, lá na Yandere, a gente quer a satisfação dos nossos colaboradores, cada empresa quer a satisfação dos colaboradores para que eles desempenhem um bom serviço, atenda bem o cliente. Mas isso nenhum condomínio, dentro de um condomínio, se reflete na forma como ele atende ao condômino, né? Isso. Que é o cliente final. O cliente final é o condômino, ou seja, a cortesia com que ele vai atender o condômino, isso reflete a felicidade que esse colaborador tem, como ele está sendo bem tratado, né? Como ele está se sentindo seguro no ambiente de trabalho dele. Quanto mais, e claro, é remunerado, valorizado e tudo mais,
ele vai entregar um serviço de melhor qualidade. Então, não é só o salário, Ah, né? Não é só o salário, vou contar uma história minha. Eu troquei Histórias de, são boas, né? troquei de casa, tá? Não tem EMIV para gravar lá no meu condomínio. Boa. Vai E chegar. aí, Vai chegar. eu acordei de Ainda. manhã, tava o carro e tinha uma moto preta. Aí eu saí e disse, "Ô, de quem é aquela moto na minha garagem?" Ele disse, eu vou ver de quem é. Quando eu voltei na hora do almoço, a moto é do seu marido. Aí eu voltei pra garagem e olhei e digo, pô, ele lavou a moto. Mentira. Sério, a moto era do meu Era esposo. mesmo. Era mesmo. Meu E aí Deus. ele lavou a moto, que ele tinha me dito que tinha deixado na casa da mãe dele. Mas sabe o que eu achei interessante, o que você falou? Foi a presteza do porteiro. Que ele se preocupou, porque eu tinha meio que reclamado que alguém estava usando a minha garagem. E ele foi investigar. Aí ainda me disse o relatório, que não foi uma câmera da EMIV, mas disse, olha, ele saiu com o filho dele, voltou, tentou ligar, não ligou, ele deixou lá parado. Olha Você está só. entendendo? A importância de ter um funcionário feliz e motivado, porque ele vai trabalhar a favor da sua empresa, a favor do seu Sim, condomínio. exatamente. Então, isso é de suma importância. Então, tenha profissionais na sua empresa que queiram trabalhar a favor, nunca contra. E a segurança do trabalho, agora com essa questão psicossocial, ela é de suma importância porque ela vem trazendo coisas que ninguém se preocupava antes. Alguém se preocupava se o colaborador chegou meio calado? É verdade. Ninguém parava. Eu mesmo, na minha empresa, quando bate o ponto, a pessoa tem que dar, em uma escala de 0 a 5, o grau de felicidade. E aí eu vou lá todo dia olhar. Olha que legal Gente, isso. que Não é interessante. interessante isso, né? Para ver, pô, fulano tá meio calado. Aí eu vou olhar lá a escala, depois eu chamo para conversar. Ou Parece então eu chego com aplicativo. chocolate. É mais mulher, né? É. Mulher gosta de chocolate? E eles são sinceros pra falar? São. Olha que legal. Mas pelo chocolate eu ia botar uma raivinha com muita frequência. Show. Hoje eu tô meio triste. Sabe como é que é? Tristinha. Vou ganhar um chocolate. Mas é dessa forma, às vezes a gente trata bem as pessoas, é fácil. Né? Tem aquela máxima, gentileza gera gentileza, segurança do trabalho é isso. Você investir em segurança, você traz lucro, traz produtividade. E para o condomínio, você vai trazer um serviço de excelência. E diante da sua fala, Lisiane, eu vi duas coisas assim que me chamaram a atenção aqui agora, pensando como morador de condomínio também. Veja, a questão da exposição aos resíduos que você trouxe, Sim. né? Então, Sim. assim, aquela coleta, por exemplo, de elevador, tem um momento que o elevador fecha, né? Então fica ali um ambiente confinado ou perto E disso. você tem os vapores com orgânicos. vapores, né? E de repente ali pode durar um tempo, aquele elevador, inclusive, pode travar, ter um problema de energia. O que fazer esse colaborador, se isso acontecer? Então, Por de isso repente, que sua o preocupação... treinamento, a utilização da proteção respiratória adequada, e não é qualquer proteção, tem que ser uma proteção respiratória com filtro para vapores orgânicos. Mas eu lhe digo que existe uma coisa muito mais arriscada, que é a questão de vidros. Exatamente. Eu ia tocar Caraca. nisso, né? De pegar vidro quebrado. Eu tenho criança em casa, não vou negar. Assim, De vez em quando quebra alguma coisa lá de vidro, as e meninas aí, derrubam qual é alguma o coisa. cuidado que a gente tem que ter, né? E aí, eu faço vários informativos para os meus clientes, para os condomínios que são meus clientes, para colocar na vasilha de PET, fechar com Bastante fita adesiva, com fita, né? se não tiver fita adesiva, coloca em 3, 4 bolsas, porque aí você vai conseguir vedar. E deixa fora. Não Aí. coloca junto. Deixa fora do lado, Pra informa. sinalizar, né? Até Porque escrever que é tá, uma tem vida. vidro. É uma vida. O melhor Interessante. mesmo seria ter um sistema de coleta seletiva no condomínio, Ia ser né? lindo. Opa. E aí dá para contar dessa vez com a Yandere para fazer o plano de gerenciamento, elaborar o plano de gerenciamento de Isso. resíduos e implementar. A gente já fez isso num condomínio aqui na Farolândia e foi muito legal, porque inclusive reduziu o risco de acidentes de trabalho com o vidro, porque agora o condomínio passou a ter uma segregação. Então as pessoas, é claro que ninguém está livre de um acidente dentro de casa, quebrar o vidro ali, mas aquela pessoa pode, ao invés de descartar isso no resíduo comum, levar lá para o recipiente que vai ser coletado pela cooperativa depois. Aí a gente também, vidros injetáveis. Você vê, condomínios que tem muitos idosos, Sim. Nossa, existe uma verdade. grande quantidade de injetáveis Perfuro descartáveis. cortante, Perfuro né? cortantes. Então, Verdade. você veja que Olha, eu nunca pensei nisso, cara. essa questão que Igor colocou, do descarte correto, desse trabalho conjunto com a Andere,
dessa conscientização para esses condomínios, e cada condomínio vai ter um público específico, então está muito correlacionado. Viver em comunidade exige regras, não tem jeito, a gente tem que ter organização. Mas se a gente chegar também, não é porque é obrigatório, não vai. Não vai. O povo é rebelde. Aí vai ter que estar lá com a câmera da EMIV porque fulano descarregou. Em breve Rapaz, as câmeras olha, terão inteligência artificial para saber quem Vai está de ter que EPI, botar, né? Você está entendendo? Então, é dessa forma. A gente tem que entender que o trabalho mudou. Hoje, mão de obra mudou. Então, a gente tem que ter toda uma psicologia. E os síndicos, como você colocou, eu acho que está nesse auge do síndico profissional. Mas os síndicos moradores deviam, pelo menos, fazer um curso de liderança, porque são líderes natos. Importante, Para poder saber lidar. Entender pessoas é muito difícil. Então, a gente tem que realmente saber agregar essas pessoas e trazer para nós. Isso. Você falou uma frase ali maravilhosa. Eu tenho que trazer a pessoa para querer trabalhar para a nossa empresa, para o nosso condomínio. A pessoa tem vontade. A pessoa tem vontade. Se a pessoa encasquetar com você, criar uma birra com você, ela não vai querer te ajudar. O líder, ele tem essa característica de querer fazer com que as pessoas queiram colaborar com ele, né? Isso é mais difícil ainda do que mandar e obrigar. Mandar e obrigar, isso é uma forma de gestão lá dos antiga. Não funciona hoje mais, não funciona. Hoje tem sabe, que ser sabe isso, uma engajar. coisa simples que causa insatisfação retada? Bota de segurança. Porque a gente vai tentar economizar. Compra um calçado que vai causar calo. Verdade. A pessoa, toda vez que pisa, vai pensar em você. Você vai ficar com ódio. E vai ficar com ódio. Você imagina, cara, isso. Imagina você, todo dia sai de casa com um sapato que te faz calo. Você tá entendendo? E trabalhar aí ainda com isso, né? você investe R$50 a mais, a pessoa quando pisa lembra, Cuidou de mim. Cuidou de mim. Deixa eu... Vai, termina. São coisas simples que podem trazer uma satisfação. Detalhes. Deixa eu aproveitar e perguntar, Max, cara, como a energia solar traz segurança para o condomínio? Que eu tava aqui pensando, a gente tá ouvindo falar da segurança patrimonial, tá ouvindo falar da segurança dos trabalhadores, falei um pouquinho da segurança que a gente propicia a fazer a gestão do resíduo, e a energia solar, cara, ou as outras formas de gestão de energia dentro do condomínio, como que sincroniza com a segurança, cara? Principalmente, eu diria o seguinte, além da segurança, da preocupação na segurança da obra, da implantação, das instalações elétricas como um todo, né, porque o nosso trabalho em condomínio ele é personalizado, ele é diferente, a gente não consegue, por exemplo, fazer uma proposta para condomínio de bate-pronto. Quando o síndico nos procura, hoje mesmo fui procurado por um síndico do condomínio, no bairro Coroa do Meio. Então, quando ele nos procura, às vezes vem com um pouco de pressa, porque alguém conseguiu passar um orçamento caldo de cana, né, feito na hora. Mas para condomínio, de fato, a gente não faz assim. A gente precisa visitar, a gente precisa investir tempo ali, o uso de repente, aeronave, de drone, visita técnica, para a gente conseguir entender as características parecido com o trabalho da EMIV também nesse sentido, né? Para ter a segurança da implantação. Então, um grande lance da energia solar em si, mas feito com quem sabe fazer, é o síndico ter segurança de que vai assinar o contrato que será realizado. Né? Porque, infelizmente, existem contratos em que se paga e não se recebe. Né? E uma outra segurança está na economia. Né? Então, assim, o fato de ter uma empresa lastreada por fabricantes, né? Assistência técnica de 2 grandes marcas, um portfólio com mais de 30 condomínios, além dos 970 clientes outros de comércios, residências, rurais, enfim, que a gente já atendeu em Sergipe. Né? Isso dá uma tranquilidade para aquele síndico, de fato, que precisa também de um aporte financeiro. Né? Financiamento bancário, enfim, um parcelamento. Então, imagina o medo que o síndico deve ter de contrair uma dívida para 4, 5 anos em nome de um CNPJ do condomínio que ele pode deixar de ser síndico em algum momento. Mas e aí? Vai ter caixa para pagar aquela prestação de, por exemplo, R$5.000 mês, de fato, para o banco, para ter aquele caixa precisa economizar de algum lugar. O quanto isso vai pressionar as contas do condomínio, né? Isso. O importante é que a pressão seja zero. Então, a energia solar não deve chegar para o condomínio para ser um novo problema na mira do síndico. Né? Você que é síndico que nos assiste, se tem dúvida sobre a implantação da energia solar, pense o seguinte, buscar alguém que garanta a economia. Porque garantir o equipamento, né, é mais ou menos como
de repente, uma empresa de segurança que dê a garantia de fabricação da câmera. Mas se ela se propõe a uma vigilância, você tem a garantia que tem alguém assistindo, você tem a garantia que o alarme vai ser acionado conforme programado. Então, para isso, precisa de fato haver um corpo ao redor, né? Então, as principais seguranças que a gente tem a oferecer para condomínio é a segurança de know-how, né? Então, assim, de não sermos aventureiros, de termos condomínios no nosso portfólio, né? Inclusive, alguns síndicos já comentaram vídeos anteriores aí da gente, né? Curtiram, enfim, mandaram ali mensagem de incentivo para que a gente continue atuando, né? Continue levando informação dessa forma, né? E também a segurança da economia mensal, porque ela é fundamental para que o condomínio tenha caixa, né? A maioria dos condomínios parcelou o investimento da energia solar e consiga, com essa economia ali no talão de luz, pagar a prestação da conta, né? É nessa linha. Legal. Deixa eu aproveitar aqui e dar um recado para todo mundo que está assistindo a gente. É muito importante você acompanhe a gente aqui pelo YouTube, mas também acompanhe a gente pelos os tocadores, né, de podcast da vida, Spotify, Deezer e tudo mais. A gente está crescendo cada vez mais, estamos ganhando alcance mesmo no segmento condominial, então é muito importante que esse trabalho da gente, que é um trabalho altruísta, a gente não está ganhando nada, só apenas expondo as nossas empresas aqui, né, rateando o custo todo, para levar um conhecimento bacana, né, para quem está nesse ecossistema condominial. Então, pô, nada mais do que tu apertar um joinha aí, cara, não custa nada e ajuda demais aqui a gente. Inscrever no canal, né? Escrever, tudo aquilo que se pede, né? Deixar um comentário também, por mais bobo que seja, pode ser um emoji, se você quiser. As palminhas aí isso são sempre ajuda, bem-vindas. Pô, dá uma moral aqui pra gente, porque todo um trabalho aqui de Jaciuc ali por detrás e tal, a gente... Muito bem feito, inclusive. muito Eu fiquei bom, cara. espantada com a rapidez que isso aqui virou um estúdio de podcast. Você tá Isso aí vendo, eu cara? devo exaltar o trabalho de Jaciuc. Já chegou aqui, já falou, ó, o ângulo aqui vai ficar legal. E aí, fizemos acontecer. Então, O cara é um parabéns. cineasta, afinal, né, cara? Então, não é qualquer coisa, não. A gente também não ia se propor a fazer qualquer podcast com qualquer certeza. pessoa. E Bom, por isso bom. que os nossos convidados também são muito bem selecionados, né? Ah, que massa. Lisiane e Eu Ana. agradeço o convite. Jaciu, que também é meu parceiro no podcast da Vamos Cotar. lá, os vídeos da de bola. Yandere todos são Eu com já ele. estou sabendo aqui que Diferenciado. vai ter que ter um aqui também, né? Nós vamos colocar essa ideia em prática, Jaciuc, Ó, vai sair. Olha só. Muito aí. bem, muito bem. Então, só rapidinho, vamos fazer um intervalo aqui e a gente já volta. E é rapidinho, fica aí, não sai daí. Você está assistindo ao Na Mira do Síndico, o melhor podcast para o segmento condominial do Brasil. Este episódio é um oferecimento das empresas Pro Brasil Energia, Yandere Engenharia Sustentável, Emiv Segurança Eletrônica e Cotar Consultoria em Segurança no Trabalho. Continue com a gente e não se esqueça de curtir, assinar, comentar e deixar sua dúvida, porque isso ajuda a gente a crescer. Estamos de volta, muito obrigado por continuar aqui com a gente, tá? Nessa próxima rodada nós vamos falar um pouquinho aqui, né? Puxar aqui Lisiane. Lisiane, conta pra gente, pensando assim, o quão brilhante é o trabalho da Cotar, né? Nesses poucos minutos aqui você já conseguiu trazer assim situações muito diferenciadas do seu trabalho, porque hoje a gente vê assim muita gente fazendo isso, enfim, bem ou mal feito por aí. Mas, assim, quais são as dificuldades principais que a Cotar encontra para implementar essa solução em um condomínio? Assim, que barreiras que os condomínios costumam trazer? Então, Max, a principal barreira é o controle de documentos. A PGR, PCMSO, LTCAT, análise ergonômica, e aí o que fazer com esses documentos e como fazer a gestão. Porque não é só emitir. Então, a principal barreira é sentar e explicar para o síndico realmente para que serve, como ele tem que ser implantado, como tem que ser divulgado para os funcionários, as listas de presença que tem que ser guardada durante 20 anos. Então, imagine que um documento desse tem que ser guardado ou digital, na nuvem, ou papel mesmo no condomínio. Então, a gente chega, o condomínio não tem história, e você tem que criar essa nova história e refazer esse passado para que não tenha problemas no futuro. A
questão da gestão dos periódicos, dos exames periódicos atrasados. Isso é de suma importância, então você tem que chegar, tem que conscientizar o síndico de que isso é um exame anual, que foi demandado de um PCMSO, que foi avaliado em cima de um PGR. Então, é toda uma teia de aranha que tem que ser construída para o condomínio. Lise, você está falando muitas siglas e letrinhas aí. Para aquele síndico, Que... o gestor que está acompanhando a gente, Aham. que não entendeu essas letrinhas todas ou que está confuso aí com elas. Explica um pouquinho Então, melhor. Como é que começa a gestão em segurança do Boa, trabalho? vamos Ela lá. começa pelo gerenciamento dos riscos. Aí a gente tem um programa de gerenciamento de risco. Nele vai constar os riscos que o seu profissional, o profissional do condomínio, vai estar exposto. Então, Esse é vai o lá. PGR. Esse é o PGR. Beleza. Programa de Gerenciamento de Risco. Esse programa vai subsidiar o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, o médico do trabalho, que não pode ser também qualquer médico, vai pegar o PGR e vai fazer o Programa de Controle de Saúde Ocupacional. Daí, ele vai botar uma grade de exames que vai subsidiar o ASO, que é o Atestado de Saúde Médico Ocupacional. Por isso que quando a gente contrata o exame admissional, o funcionário vai lá e tem uma grade de exames. Às vezes, em todos vai ter o exame clínico, às vezes tem raio-x, espirometria, mas não é um engenheiro, foi um médico que estudou, que é especialista no trabalho, e ele entendeu, conforme o PGR, sobre aquela atividade. Então, ele especificou aqueles exames e ele vai entender se, conforme cada ano o ASO foi feito, o atestado foi feito, se o trabalho está adoecendo ou não. Que o trabalho pode adoecer, Igor. Verdade. Você acredita que tem trabalho, às vezes não é só o nosso psicológico que está tão... Mas, às vezes, você está exposto a um produto químico, o seu funcionário síndico, ele vai poder adoecer. O cloro, ele é o vilão dos condomínios. É o que mais gera insalubridade. E dentro de tudo isso, meio que separadinho, tem o LTCAT, que é o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. É lá que vai dizer se o seu funcionário tem aposentadoria especial ou não. Se ele tem direito à periculosidade ou não. E a falta desses documentos, as multas são altíssimas. E aí você não vai querer, síndico, que ter novas taxas extras, porque a gente vai querer economizar para energia solar e para a segurança Excelente. eletrônica. E soluções sustentáveis também, Por por favor, exemplo. não deixe Sustentáveis disso, também. Então, Excelente. então Ficou mais significa... fácil, Igor? Ficou. Então significa que essa sopa de letrinhas aí, Lise, ela não só cuida bem dos funcionários do condomínio para que ele possa prestar um serviço adequado, ser uma pessoa feliz no seu ambiente de trabalho e assim promover a felicidade dos seus clientes, né? Sim. Como também evita essa questão de demandas judiciais no futuro. Segurança legal Sim. e segurança propriamente dita no trabalho. Maravilha. Perfeito. Então, síndico, viu que dica de ouro você acabou de receber aqui 0,800, cara. Isso aqui, essa parte foi de graça. Você não, Foi uma aula. não gastou nada, né, para isso. Então, se isso não vale o seu joinha aqui, eu não sei mais o que vale, né? E eu imagino, assim, como o Lisiane trouxe, a dor de cabeça, porque imagina assim, numa empresa que tem ali determinados sócios ou sócio, enfim, o gestor que cuida, que guarda, que não muda periodicamente, já seja difícil ter algum papel de 20 anos de idade ali. Nossa mãe, cara. Imagina num condomínio em que talvez uma vez por ano ou mais de uma vez por ano, se tiver algum problema, Que vai você mudando. muda o síndico, né? Rapaz, O a grupo gente- que está controlando. Então, assim, tá todo mundo disposto a cuidar na mesma intensidade disso. Se não tiver um especialista lá para cuidar, a chance de problema é cai. muito grande. E esse é um problema que a gente sofre lá também do ponto de vista ambiental, cara, porque quando a gente vai fazer a renovação de uma licença ambiental que seja, né, que é algo bem simples e ordinário que todo condomínio tem, a gente precisa dos projetos com as ARTs, com o memorial descritivo, com tudo isso. E acredite, muitas vezes não tem, cara. E quando o problema é quando a gente precisa de um documento que a construtora já faliu, ou que é uma construtora que tem 20, 30 anos, o engenheiro já faleceu, não consegue tirar uma nova RT. Isso é um problema. Então, arquivar e guardar os documentos, né, dentro ou seja com o prestador, e a gente presta esse serviço, né? A gente faz a gestão documental
Enquanto o cliente está conosco, contratado com a nossa assessoria ambiental, a gente faz a guarda desses documentos. No dia que ele encerra o contrato, a gente entrega tudo, devolve, mas todo o histórico fica mantido. É importante demais. Veja que dor, que é uma dor semelhante à nossa, né, Elise? Nós somos correlacionados, não é isso? Sim, segurança e meio ambiente Faz tá bem parte junto, né? nesse sentido. É. Muito Eu- bom. Eu imagino que, falando de condomínio, onde segurança patrimonial é totalmente importante, e que a Ana não deva enfrentar muitos desafios aí. Não, Aí imagina. será que dá trabalho para Imagina, né? para entrar e convencer os condôminos da necessidade de um sistema inteligente de segurança? Total. Eu estava refletindo aqui sobre o que seria a nossa principal barreira e você tocou, o ponto exatamente é esse. É a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, sempre foi assim, não vou mudar. Boa. Né? As pessoas, principalmente condomínios muito antigos, né? Sempre tiveram aquela cultura, porque eu tenho, um negócio funciona assim, porque assim, e sempre tem um probleminha, né? Esse portão aqui tá estragado, aí conserta desse jeito, põe desse jeito, não é? O Zé Sabido, né? O Zé Sabido Sempre vai tem lá. o que vai lá, o Zé Gambiarra, como é que chama Gambiarra aqui? É o Zé Sabido. É Zé- gambiarra Zé Sabido, mesmo. gambiarra. Gambiarra. Então, a gente sabe que a resistência em conhecer o novo, de fato, é uma barreira inicial. Só que a gente estava conversando antes aqui de começar o podcast, né? Daqui a um ano, com tudo que tem desenvolvido em termos de tecnologia, vou te ser sincera, vai ter coisa aqui que eu não sei o que vai acontecer daqui a um ano, que já vai ter de tecnologia para trazer segurança para as empresas e para as residências. E o que eu quero trazer com isso? É que a gente precisa, em primeiro lugar, ter uma porta aberta para mostrar. Principalmente se tratando de economia. Às vezes você tem a impressão, poxa, o que é tecnológico é mais caro? Muitas vezes não. Ah, Se e a for- energia solar tá aí para provar que não, né? Exatamente. E outra preocupação que eu escuto muito, Igor, poxa, se eu colocar uma empresa de segurança aqui, eu tenho que mandar meu porteiro embora? São atividades totalmente diferentes. O seu porteiro ele não é uma pessoa que traz segurança para o seu condomínio, a menos que você tenha certeza 100% que ele está acordado olhando todas as câmeras ali o tempo inteiro. O que é impossível. Se vocês forem fazer uma comparação com aeroporto, que tem aquele vídeo monitoramento, eles trocam os operadores de tempos em tempos curtos, tá? Porque a nossa vista, quando olha uma imagem por um longo espaço de tempo, a vista cansa e quando tem uma mudança, você não percebe. Isso é ergonomia cognitiva. Aí, você tá aqui para me trazer o termo técnico. Não, diz de novo aí que esse eu aprendi Como agora. chama? Fala aí que isso é novo. Ergonomia cognitiva é o tempo com que você Tá consegue vendo? Vou ficar anotar aqui, focado. cara. Eu pensei que a ergonomia era só se ajeitar na Não, cadeira, é que eu já estava cognitiva. me consertando. Vivendo, eu vou usar isso nos meus termos agora. Olha Ergonomia aí. cognitiva. Isso. Então, basicamente, você trazer um porteiro, uma responsabilidade, né? Você falou muito bem ali, de estar em constante estado de alerta. Não, por 12 horas. Não existe. Porque meu porteiro tá aqui, não tem problema não. Normalmente, gente, eu posso estar, me corrija se eu estiver errado. Porteiro normalmente é 50 a mais. Se chegar 2 novinhos ali, arrebenta com ele ali na hora, acabou o condomínio. Então, assim, de fato, claro que eu preocupo em primeiro lugar com a vida de quem tá ali na linha de Sim. frente. Se a gente for fazer um paralelo de segurança, substituir o profissional, é a mesma coisa. O medo hoje, né, do profissional, que eu vou ser substituído, minha profissão vai ser substituída por uma IA. Não vai, gente. A IA está mostrando para a gente que, de fato, o profissional que não sabe usar vai ser substituído por um profissional que sabe usar. E para a gente trazer da segurança com efetividade, com ação, de fato, precisa ter a tecnologia ali junto. E só para fechar, quando a gente fala de segurança, eu também vou trazer mais uma coisa que a Lid trouxe, que é realmente esse bem-estar. A pandemia trouxe um trauma para a gente de ficar com o fique em casa, né? De ficar sempre preso em casa. Hoje, o nosso lema é de trazer tranquilidade para você poder sair da sua casa e saber que na hora que você voltar, tá tudo lá, do jeito que você deixou. Né? Porque hoje, talvez, ninguém aqui tá assistindo a gente já tenha passado pelo que eu passei. Eu já tive a casa da minha mãe, né, dos meus pais, quando eu tinha 18 anos, 100% roubada. A gente saiu, tava tudo no lugar, e isso foi no espaço de uma manhã. Na hora que a gente voltou, a casa estava toda revirada, levaram televisão, reviraram gaveta, não sei se vocês já passaram por uma experiência como essa. Não desejo isso para ninguém. E por isso, até que eu vim trabalhar com segurança. Inconscientemente, acabou que isso foi se desenrolando. Então, de fato, a nossa campanha realmente agora é que as pessoas possam ir curtir a vida. Né? Viver o momento em família. Aqui em Aracaju tem tanta paisagem bonita. Nós estamos aqui, né, eu puxo a minha orelha de vez em quando, porque eu não conheço tantas praias aqui no Nordeste ainda. Nós vamos resolver este problema. Mas é uma campanha, de fato, depois de tanto tempo que a gente ficou confinado, é de sair de casa.
né? E não que você estando dentro de casa não tem como você estar seguro. Nossa ferramenta também protege você mesmo você estando dentro de casa. E falando em ferramentas de segurança, Ana, assim, a gente aprofundou mais aí na questão da câmera, do porteiro assistindo imagens, que de fato, assim, eu estou convencido de que ele não fica às 12 horas assistindo, porque seria humanamente impossível, Eu né? penso que não. Ou um cochilo, ou uma distração de fato das imagens vem aí, mas o ecossistema da EMIV, ele vai além da imagem, né? É como você trouxe, assim, é o dispositivo para perceber uma tentativa de arrombamento e controle de acesso também? Perfeito. Tem uma tecnologia, essa daqui eu nem posso contar tanto não, tá? Mas eu vou abrir esse spoiler aqui só Olha para só. podcast. Atenção, não Esse é sai exclusivo. daí. Se o chefe dela descobre, olha só a confusão que vai dar, né? Mas é uma novidade que eu fico muito feliz em contar, porque para condomínio isso é muito interessante. Normalmente tem as áreas que só os condôminos podem usar. Vamos colocar, por exemplo, aqui uma academia. Ou até um condomínio que não tem autorização do entregador da comida, Delivery, né, né? do delivery, entrar no condomínio. Que é o nome que a gente deu para ele foi Estranho no Ninho. É uma ferramenta que detecta pessoas não autorizadas de entrar em determinado local. Por quê? Vamos pegar muito condomínio aí, tem uma academia que eu vou liberar a porta com a minha digital. Subentende que nós estamos seguros, né? Mas quem aqui já não passou na frente no alguém que já botou digital ali, abriu a porta, não entra comigo que tá liberado. Em diversas situações isso acontece, né? Ou Então, até esquecer a porta entreaberta, Entre né? aberto. exatamente. No próprio condomínio, às vezes acontece muito isso. Ah, passa aqui comigo, toca a campainha ali, entra junto. Então, essa tecnologia do Estranho no Ninho, ela vai trazer essa capacidade de vocês vão cadastrar quem tem autorização para usar aquele ambiente. Se eventualmente alguém entrar ali sem autorização, vai gerar um relatório para o síndico. Também não é um caso de academia, por exemplo, eu ficar disparando alarme e chamar a autoridade responsável, mas vai gerar um relatório para o síndico ali para de fato vocês conseguirem fazer uma gestão. Então, você falou que a EMIV vai além de segurança e vai. É uma EMIV de segurança e de gestão de dados. Né? O mundo está caminhando para isso, gente. O mundo é de quem faz melhor gestão de dados. Exatamente. Até para saber quantas pessoas frequentam aquele ambiente, né? Para saber se precisa de uma melhoria, o que pode ser mais utilizado, qual é a área que as pessoas mais passeiam no condomínio, de repente, enfim. Dá para ter muita Lá coisa, dá vem para mais um imaginar. spoiler. Esse aí vai se chamar Conta Pra Mim. Vai Olha só. contar quantas pessoas estão entrando em determinado Isso é ambiente em maravilhoso, né? diferentes horários do dia. Então, vai trazer para esse síndico informações. Poxa, pega ali uma área de circulação, ele quer utilizar melhor a quadra dele. Como é que eu vou separar os horários? Poxa, essa quadra aqui é mais utilizada em sábado, domingo, na parte da manhã, mas determinado horário não tem. Então, se ele quer gerar movimento ali no condomínio, ele pode fazer algumas ações para Big incentivar. Brother. Até que não. Big Brother é um ponto importantíssimo, Lizzy. Por quê? A Emil não vê a imagem do cliente. É de total privacidade dele. Inclusive, em condomínios, eu nunca recomendo que se libere a imagem para todos os moradores para não gerar confusão. Fica só com o síndico, tá? Pelo amor de Deus, o síndico tem a gestão dessas Isso aí. imagens do condomínio. Isso aí, o nosso amigo Cláudio da Lume LGPD, que o diga, né? Está aí falando pra gente todo dia. Aliás, um abraço, Cláudio. Bom, pode pensar em trazer ele aqui também, né, cara? Falar Interessante. sobre Lei Geral de Proteção de Dados, porque é um detalhe. Outro dia eu entrei num condomínio empresarial e cadastrou a minha facial lá. Eu fiquei pensando, pô, mas quando eu for embora, eu talvez nunca mais volte aqui e a minha facial vai para onde? Quem vai ter acesso a esse dado? Hoje em dia, o reconhecimento facial, ele é quase que a sua carteira de identidade, né? Isso é Então, verdade. dispositivo, muitas coisas. Então, eu acho que é um tema interessante, né, Max? Para a gente convidar o Bacana, Cláudio bacana. A ideia trazer aqui. muito inspirada aí, Igor, pra gente trazer. Interessante. Bacana. Os dados precisam ser cuidados e bem guardados. Bem guardados. Lizzy, você falou uma coisa que me chamou a atenção e eu tenho acompanhado um pouco. Bom, eu também sou engenheiro de segurança no trabalho, mas eu não atuo com isso e eu estou acompanhando as discussões aí sobre a nova NR1, como as pessoas estão interpretando. Na verdade, não é nova. Eu sei que não é, Não tem mas, nada novo. mas o que trouxe que tá falando esse burburinho aí, Lizzy? Então, não é nova a NR1, né? Essa nossa legislação é desde 1978. Nossa Senhora. Novinha, É. jovem. E aí foi criada a NR1 nessa época, aí ela mudou de nome em 2021 e ela veio modernizar. Na época, o governo modernizou a segurança do trabalho. Então, isso tudo que fala sobre psicossocial já existia na NR17, que falava sobre a ergonomia cognitiva, porque a pessoa não é uma planta.
ela não vai. Pô, Bom saber. Porque não Igor, vai ficar infelizmente precisamos informar. exatamente. Porque, assim, eu costumo, não é uma planta, porque planta ela tá ali, tá parada, tá estática, basta ter sol, água, o que mais? Carinho, amor. Carinho, amor. Palavras de cuidados da afirmação. Yandere. Não dá nada mal. Amor e tudo mais. Então, a pessoa precisa de estímulos positivos, ela precisa ter paradas durante esse movimento. Só que a quantidade de suicídios no Brasil aumentou drasticamente, as pessoas se matando. A quantidade de atestados com CID de doenças psicossociais aumentaram. O que o governo fez? Trouxe mais responsabilidade, colocou mais atenção e o item na NR1, que aí o PGR agora ele vai tratar também sobre as questões psicossociais. Então, é basicamente, e não é trazendo e botando pouca ênfase, mas é você tratar o funcionário da forma que ele tem que ser tratado. Isso é falado desde sempre. Já vem lá desde quando libertou os escravos. Por que libertou os escravos? Porque eles eram maltratados. Então, vamos dizer que a gente só veio melhorando essa forma de gestão do trabalho, que a pessoa tem que voltar para casa. Você entende que a maior preocupação, a gente já parou e pensou, eu trabalhei numa obra com 500 homens, eu só dormia, ou então eu só relaxava, eu saía da obra, quando eu tinha certeza que todos os ônibus chegaram no ponto final. Eu nunca contei, eu acho que eu já contei que eu sou engenheira civil também, né? É uma verdade. mesa de engenheiros. E infelizmente eu já tive uma experiência em uma obra de um funcionário que faleceu por causa de um deslize de terra. É triste, é muito triste e infelizmente aí, tudo isso pode acontecer se não tiver segurança, né? E é um caso desse que às vezes a pessoa podia estar triste, desatenta, e é por isso que a NR1 foi entender a maioria dos acidentes e tinha essa base psicológica. Então, o tratamento da base, da raiz dos problemas. Então, não é nada novo, mas é parabenizar que é um tema que está salvando vidas. Exato. E isso é muito importante, porque é aquela coisa, né? Eu verifico isso diariamente na conversa com os nossos clientes. São mais de 90 clientes só no segmento condominial, por isso que eu digo que a Yandere é líder de mercado. Que massa. Porque eu acho que nenhuma empresa aqui do estado de Sergipe tem tanto condomínio, Que né? tem um know-how, que que tem resolva o problema. isso. E eu vejo sempre uma preocupação muito forte com o financeiro, né? Ah, mas é mais caro. Possivelmente seja, mas o quanto vale, né? Eu acho que você não tem que olhar o quanto custa, o custo disso. É claro que o custo é importante, é evidente. Dentro da gestão de um condomínio é muito importante. Mas o quanto vale? Eu acho que essa é a pergunta que tem que ser feita. a Quanto gente vale uma faz- vida? Exato. A E gente faz uma comparação até Quando- boba, né? O vinho caro e o vinho barato, na hora que você vai ver, é na hora da dor de cabeça. Pois é uma Porque boa é isso que comparação. dá, porque de fato, Exatamente. às vezes você fala assim, poxa, o serviço é caro, barato, mas no fim das contas, esse cuidado, todos nós passamos por isso, Sim, né? Às vezes as pessoas fazem essa comparação, mas no final das contas, quem que vai te ajudar na hora de resolver um problema? Né? Porque a gente precisa contratar um prestador de serviço que sabe realmente resolver o seu problema, porque todo mundo é cheio de problema. Eu não quero que o síndico precise pensar em segurança do trabalho, em questões ambientais, muito menos com energia. O síndico ele precisa delegar essas funções porque ele não é especialista nisso. Exatamente. Esse é um dos propósitos, inclusive, desse podcast, é colocar a mira do síndico nos prestadores de serviço. Ele falou, ó, minha mira na energia solar é aqui com enfim. Eu lembro, eu gosto sempre de contar uma história, né? Eu fui síndico, eu tenho algumas histórias para Eita. contar, assim. E a gente precisava trocar a cadeira da portaria. Tinha uma cadeira lá que já estava bem velha, fazendo aqueles barulhos horrendos, assim. Naquela época eu não entendia muito bem ainda. E a gente falou, pô, mas que cadeira eu vou comprar? Posso comprar um tamborete de madeira, posso comprar uma cadeira que vai de 50 a 5 mil reais uma cadeira, certo? Qual a cadeira que compra? Então, eu não sabia como comprar. E aí, na ocasião, não foi a cotar naquela época, infelizmente, isso faz um tempo, mas eu descobri que tinha a NR17, que precisava ser atendida, que é ergonomia. Não era qualquer cadeira que eu tenho que comprar, tem que ter o apoio dos pés, tem São que ter... 17 itens. Exatamente. Caraca. Então, assim, uma simples cadeira, que às vezes você pode estar negligenciando isso no seu condomínio nesse momento.
A cadeira da portaria, ela tem que ser uma cadeira específica. A cadeira, a mesa do encarregado, do supervisor, tem que atender às normas de ergonomia, né? Então, é importante você estar atento a isso e contar com uma consultoria, com uma assessoria que vai te ajudar nisso. Mas a história era outra. Eu esqueci da história agora. Esqueci. Mas Adoro. é bom que ele edita. Né? Pode botar Eu acho aqui. que tem que deixar. A grande questão para você que é síndico e nos assiste, supervisor, gestor, subsíndico, morador de um condomínio, é que o tema de hoje não tem preço. Então, pensar em caro e barato quando a gente está buscando segurança, sinceramente, Não. Não a vale a gente não é o tipo de coisa daquela propaganda do cartão de crédito, né? Não tem preço. Então, assim, o quanto vale estar seguro de fato e não achar seguro? Tem uma frase que eu lembrei agora que é interessante, que é assim, que a insegurança é pior que a falsa segurança, né? Então, assim, em que sentido? Quando você está inseguro, ou seja, vamos imaginar a questão de EPI, por exemplo, né? Você está sem nenhum EPI, então você vai, de fato, ter muito mais cuidado do que se você estiver usando o EPI inadequado. Então, imagina total. na eletricidade, por exemplo. Se um cidadão que não faça isso vai mexer num quadro de energia, né? Você pede o porteiro lá para olhar o quadro de energia que disparou o disjuntor. O cara vai sem luva, sem nada, mas ele vai com medinho. Você pega uma luva de PVC, De pano. dá para ele lá, não, pigmentado. vai com a luva que você vai com Deus, né? Aí o cara vai com então, aquela coragem que ele ganha com aquela luva de pano, de repente pode ser o caminho de um acidente, pode chegar até a ser fatal. Então, de fato, assim, que ninguém ande inseguro, né? Ou pior que isso, que ninguém esteja meio seguro ou falsamente seguro, né? Seja na parte de segurança no trabalho ou na segurança patrimonial, né? Tem coisa pior do que, até para aqueles que gostam de ver passado que não possam ver, ou de fato que aconteça algo que faça subtrair, né? Eu já passei também, eu sou morador de condomínio, já passei por uma situação de que um cidadão pulou, pegou simplesmente a bicicleta, jogou a bicicleta por cima do muro e conseguiu pular de volta. Esse cara pode ir para a Olimpíada, aquele lançamento de bicicleta. Mas olha, já vi Deve ser tanto terrível. caso. Tem bandido Homem-Aranha, tem bandido atleta, tem uns que correm. Então, assim, eu escuto muita história e a cada vez que eu escuto, eu fico assim, meu Deus do céu, a criatividade do ser humano, se eles aplicassem para fazer coisa boa, ia estar ganhando muito dinheiro, né? E de fato, é a aplicação. E é isso daí, eu acho que é uma questão, infelizmente, entranhada na sociedade. Uma das coisas que nós temos aqui enquanto empresa é um projeto social, que segurança se faz de duas formas, né? Trazendo segurança para os ambientes e também tentando recuperar a sociedade, né? Uma parte do investimento da mensalidade do nosso cliente é em projeto social justamente por isso, né? Que a sociedade doente, trazendo, né, também de volta esse assunto psicológico, precisa ser cuidada. Sim. Não adianta simplesmente jogar a culpa, né? Porque o cara é bandido. Poxa, às vezes é a única coisa que ele podia fazer, Foi né? a consequência. E sobre investimento, Ana, um parêntese, né? Nesse episódio da bicicleta que subtraíram lá do condomínio que eu moro, qual foi o problema? Que os sensores em cima do muro não funcionaram. O sensor de presença, porque aí depois no dia seguinte ele foi aberto e tinha um formigueiro dentro do sensor, tava repleto de formiga. Só que aquele formigueiro não foi montado em uma semana, isso deve ter meses que as formigas... Tava Não, monitorado. Então, assim, tem muito tempo que não funcionava. Então, mas o síndico tem que ficar comprando sensores. Na EMIV não precisa comprar. Não, aqui a gente tem garantia vitalícia e manutenções preventivas, inclusive se a bateria acabar, a gente avisa para o cliente. O cliente não precisa se preocupar com o sistema, eu monitoro o sistema dele. Qual que é o sentido que tem de eu pedir para o cliente ficar verificando se a bateria dele está funcionando ou se não está? Então, ter uma empresa, então, é um belo comparativo, inclusive, com a própria condomínio que faz a aquisição do próprio alarme, da própria câmera. Ele não tem know-how, é de volta naquele assunto. Poxa, o cara ele tá entrando numa área que ele não tem conhecimento, né? Só para até mostrar um pouco sobre o nosso nível de conhecimento, nós temos 140 mil clientes no Brasil inteiro. Então, assim... 140 muita mil gente. clientes. É pouquinha gente. Aqui em Aracaju a gente está há 2 anos, né? Mas a EMIV é uma empresa vinda de Minas Gerais, tem 33 anos de história. E, de fato, quando você acha que está protegido, você fica mais confiante. Então, às vezes, o condomínio fez a aquisição daquele tanto de equipamento que é caríssimo. Querendo ou não, ele é caro, é um investimento alto que o condomínio faz, de fato, compromete, às vezes ele financia, não sei.
mas ele não está cuidando daquele equipamento. E todo mundo sabe, celular, computador, fica obsoleto com o tempo. Qual que é o cabo de celular que você não precisou trocar porque perdeu, né? Ficou com mau contato. Sim. Além disso, além de tudo, nosso sistema hoje ainda é sem fio, então diminuiu muito essa quantidade de disparos indevidos por causa disso. E óbvio, né, ter uma empresa que cuida de tudo para você. De fato, você pegar esse macaquinho da segurança e trazer para a Emília, que a gente toma conta e você fica tranquilo cuidando das outras coisas. Eu gostaria de fazer uma questão de segurança. Vamos lá. Você veja que uma empresa responsável de montagem, para montar essa questão das placas solares é de suma importância. Quantos acidentes em alguns clientes meus, por causa do material que era ruim, a forma da montagem irresponsável, que não houve cálculo, que o telhado caiu. Então, assim, a ProSolar, a ProBrasil, ela tem essa responsabilidade também. Eu vejo outros clientes que trabalham com a ProBrasil que tem esse cuidado de um material de primeira, desse cuidado, para que salve vidas e mantenha elas vivas, né? Sim, Lisiane, muito obrigado pelo reconhecimento, isso é bacana, a gente de fato tenta, né, dar o nosso melhor. E sabe o que eu estava pensando aqui, você trazendo isso sobre contratações, que de fato, assim, algum síndico que está nos assistindo pode pensar, não, mas a mão de obra aqui no meu condomínio é toda terceirizada, eu contratei uma empresa, terceirizei todo mundo, então não preciso dar cotar e nem vou me preocupar com isso. É assim? Não. Qualquer empresa tem que ter a gestão de segurança, com funcionário ou sem funcionário. Ele não vai precisar da consultoria, certo? Mas ele vai precisar dessa assessoria para ver se o seu prestador de serviço está conforme. Senão, ele tem esse passivo, ele é corresponsável. Porque, de fato, o que, por exemplo, provoca uma falta de ergonomia não é o funcionário ser da casa ou terceirizado, é o ambiente, é a condição do de trabalho, né? E aí ele responde solidariamente, né? Isso. Eu lembrei da história, cara. Agora, finalmente, eu lembrei da história. E foi uma história que a Lisiane estava junto. A gente fez um trabalho muito perigoso no condomínio, que foi lá no condomínio que tem umas mangueiras bem altas e tal. A gente tinha que fazer uma poda em altura. E, cara, é impressionante a forma como Lisiane abordou o nosso funcionário, que não era o funcionário do condomínio, mas o trabalho era dentro do condomínio. E ela abordou o nosso. Ele estava resistente em colocar o cinto de segurança, né? O paraquedista, né? Que são 4 pontos de ancoragem e tal. Ele estava resistente porque fazia um volume. Quando apertava entre as pernas e fazia um volume, ele ficou meio desconfortável com aquele. Não precisa, não sei o que lá. Cara, a forma como Lisiane abordou esse tema, né? De forma. Cara, você não gosta do seu amigo aí de baixo? De uma maneira bem sutil, né, que fez efeito. E ela explicou para ele que se ele deixasse aquilo folgado, era pior. De que poderia acontecer um acidente e ele perdeu o amigo dele se ele precisasse. Então, na mesma hora, ele apertou. Se precisasse, não estaria lá. Se precisasse, você pegou no ponto certo, hein? Não, na verdade, a gente tem que falar a língua do... E foi isso legal. Tem que cara. gostar de gente. É. Trabalhar com segurança do trabalho... Tem que São gostar vários de níveis, gente. né? Tem que ter propósito. Então, eu costumo dizer, eu vou criar ambientes seguros e saudáveis. Então, a gente tem que saber. Então, é chegar, e aí, rapaz, qual é o problema? Não sei o quê. E vai, conversa, sente, leva, não sei o quê. No final, eu tenho que ter a minha meta, que é a pessoa usar o EPI adequadamente. E ela chegar até o final do serviço, né? E descer e Foi tá muito legal. vivo. E foi muito legal, assim, foi bem engraçado, assim, porque, né, envolve uma passagem, humor. assim. Sim. Mas foi legal o convite. Mas né? foi muito bom, assim, e a gente ficou muito feliz porque toda a documentação foi passada, tudo direitinho, tá arquivado lá, evidentemente não teve nada, mas a gente tá resguardado. E salvou o amigo. O amigão dele. Os amigos do amigo. O amigo do amigo. Gente, nós estamos caminhando para o fim já aqui, olha, passa tão rápido, eu falei para vocês, né? Eu vou. Como é que a gente faz agora a rodada de final? Ótimo, Do muito futuro bom. aí, vamos saber? Exato. O que é que vem por aí a nível de segurança no trabalho, segurança patrimonial? Vamos escutar aí as novidades que vem na área sustentável também. Né? Ana, eu sei que a Emiv, eu vou começar por Ana, tá? Rapidinho. Então, Ana, eu sei que a Emiv tem um programa, você falou do programa de solidário, mas eu sei que vocês são uma franquia, você falou no começo, são uma franquia, e encontrar franqueados também é algo interessante para vocês e possibilita a renda de pessoas, né? Exatamente. Fala um pouquinho. Vocês falaram aí de propósito, né?
Eu contei a história de que eu vim parar na Emiv, talvez coincidentemente, porque eu tive aquela situação, né, de roubo na família dos meus pais, né? E, de fato, hoje as pessoas, o brasileiro, né, diante de tantas crises que a gente tem vivido no Brasil, cada um aqui conhece alguém que trabalhava em alguma empresa e decidiu abrir um negócio próprio. O brasileiro, por essência, ele é empreendedor por natureza, né? E hoje eu sou master franqueada aqui em Aracaju e justamente o meu trabalho é realmente trazer esses franqueados. Por quê? É transformar vidas, né? Hoje tem tanta gente aí que está subestimada no mercado de trabalho. Eu faço entrevistas todos os dias aqui no escritório e eu escuto profissional que trabalha com venda, que é mal remunerado, que não é reconhecido pelo que faz, não tem mais para onde crescer. Às vezes trabalha numa empresa pequena, não tem mais aonde subir, né? E você vê que são potenciais que estão ali guardados para performar e ganhar dinheiro, né? Hoje, sem demagogia nenhuma, eu falo que ninguém trabalha por filantropia, meu amigo. Nós trabalhamos de fato para ganhar dinheiro, né? E hoje, já faz 5 anos que eu mudei, né, minha trajetória de vida. Eu saí da engenharia civil, de fato. Sempre fui muito comunicativa, mas eu tinha uma resistência muito grande de trabalhar com vendas, até conhecer a Emiv. Antes de entrar aqui, eu nunca tinha vendido uma bala mesmo, de fato. Então, eu aprendi todo o processo de vendas. Então, o modelo de franquia na Emiv hoje, nós temos, começou em 2020, né? Em apenas 5 anos de operação, nós já somos a 7ª maior micro franquia do Brasil. Então, isso é um dado que eu fico muito feliz em fazer parte, né? De ter construído essa história desde o início, né? E são oportunidades, obviamente, de ganhar dinheiro, de você crescer profissionalmente, um ambiente adequado, né? De pessoas que querem te desenvolver e ser reconhecido, né? A Liz me perguntou, Ana, vocês vendem pacote de viagem? Porque tem as viagens ali nas paredes, um monte de viagem ali de pôster. Na verdade, não, né? As viagens são um dos prêmios, né? Que os franqueados que performam concorrem todos os anos, inclusive hoje acaba uma das campanhas, na mês que vem acaba a segunda, porque a gente entende que o reconhecimento é o dinheiro do coração, né? Cuidar do ser humano envolve também reconhecer o trabalho que ele está fazendo, não só premiar financeiramente, mas também dar oportunidade para que eles levem os filhos, a esposa, o marido, né? Trabalho molda caráter, né? Quando seu pai, sua mãe, né? Eu tive, graças a Deus, exemplos muito bons lá na minha família que me inspiraram a ser uma boa profissional, né? Então, hoje eu tô aqui em Aracaju, de fato, sem conhecer ninguém. Eu nunca tinha pisado aqui. Vocês me conheceram logo que eu cheguei aqui, né? Já faz quase 2 anos, tá? Já passou voando. É verdade. E assim, é uma oportunidade realmente da gente desbravar novos territórios, né? Aracaju ainda é uma operação muito virgem, muito jovem, tem oportunidade aqui ainda. Se você acha que você tem um perfil comercial e que você quer empreender, observe tudo que nós falamos aqui hoje. O mercado de segurança é um excelente mercado que está em crescimento, ainda mais com a inteligência artificial que está chegando. Ana, aproveita, passa o seu contato, né? Vamos fazer então uma rodada assim de apresentação final, para que a gente possa deixar essa mensagem final para o pessoal que está assistindo a gente. O contato, o perfil do Instagram Perfil do e Instagram, uma mensagem como as final para pessoas quem nos assiste. Perfeito. Bom, minha mensagem final eu acabei já dando ela, né? Que o mercado de segurança é um excelente mercado para se investir. Se você está procurando uma franquia para investir agora nesse segundo semestre de 2025, para terminar esse ano de fato, tendo o sucesso que você merece, eu te convido a vir conhecer a minha franquia. Eu sou Ana Clara, meu Instagram é @falaanaclara, porque eu falo pouco, né? A voz já tá até rouca. E o nosso perfil aqui da Emiv de Aracaju é @emv.aju. Depois vai estar tudo escrito aí para vocês poderem pesquisar e conhecer um pouco mais do nosso trabalho, porque é muito gratificante para mim estar aqui e receber vocês aqui na nossa casa. A casa está aberta para vocês conhecerem aqui também. Muito obrigado, Ana, e também muito obrigado, Lisiane, pela presença. Por favor, deixe aí uma mensagem para quem nos assiste, seus contatos também. Então, o propósito da Cotar, Max, é criar ambientes seguros e saudáveis. Então, você, síndico, conte com a Cotar. Nós estamos aqui preparados para te auxiliar, para ser seu braço amigo, para cuidar da sua equipe. Então, ambientes seguros e saudáveis não são caros. Eu vou te dar produtividade, vou melhorar o humor da sua equipe e vou te dar segurança legal também. Então, para encontrar a gente, é só lá no @cotar.consultoria, que eu vou estar lá, eu mesmo que respondo, pode contar com a gente para te auxiliar. Maravilha. Max Mauro. É isso aí. Feliz demais que deu certo esse episódio número 3, né? Na mira do cínico, foi criado para isso mesmo,
para levar soluções, para buscar especialistas, para trazer aqui informações que estão na mira do síndico. O síndico às vezes se sente meio sozinho, isolado, tendo que cuidar de algo que cada episódio que passa a gente percebe que a responsabilidade é maior, chamado condomínio, né? Mas isso não precisa ser um sofrimento sozinho, isso não precisa ser uma batalha enfrentada de um guerreiro só, né? Aqui tem um quarteto que não é o Fantástico, mas perto disso, e já passaram outros quartetos aqui também, que os síndicos estão percebendo que vale a pena nos ouvir e que vale a pena contar com a gente. E pensou em energia solar, pode contar com a Pro Brasil Solar. Eu sou o Max Mauro, como eu disse anteriormente, e o @ é o Pro Brasil Energia, antiga Pro Solar, agora Pro Brasil, nossa atuação aí para todo o Brasil. E aí, Yandere? Bom, a Yandere, como eu falei aqui, ela é a líder de mercado no segmento condominial, na parte de sustentabilidade e meio ambiente. E a gente fica muito feliz de estar aqui sempre levando conhecimento para os nossos clientes, os nossos condôminos, para as pessoas que estão assistindo a gente em geral. Muito contente mesmo de estar aqui com duas pessoas que são maravilhosas, são experts no que fazem. Admiro muito essas duas profissionais, e assim como admiro também o trabalho da Pro Brasil e do Max Mauro, que vocês precisam conhecer ele de perto, cara. É um gentleman, né? É um lord. Bondade sua, meu cara. Doutor Igor. Então, a Yandere, ela está pronta para atender os condomínios e para fazer com que o meio ambiente não seja um problema para vocês, para que seja algo agradável, principalmente tratando de paisagismo. A gente tem expertise nisso, para os condomínios serem mais felizes. Bom, preciso dizer aqui também que o QR Code está desde o início. Esse QR Code que vocês viram aí na tela desde o início é o QR Code que vai levar vocês para a nossa comunidade lá no WhatsApp, a comunidade na mira do síndico, que estou eu, está o Max, está a síndica profissional Fábia Santos, está Isa Paz, arquiteta, Luciano Saraiva, exatamente, e o Oxe em casa, que é o mercado autônomo, e espero que a partir de hoje também esteja com a Ana Clara e com a nossa Lisiane Salomão. E lá, né, quem estiver na comunidade vai ter acesso em primeira mão ao nosso cumprimento da promessa do episódio 1. Não está esquecido. Detalhe. Nós vamos nos conhecer. Você que nos assiste vai ter a oportunidade de conhecer todo mundo, claro, nas suas empresas, mas também num evento descontraído, numa noite, enfim. Tem a promessa até de um jantar aí pra gente, convidando síndicos, né? Então, fique atento na comunidade e no episódio 4 taremos os detalhes desse evento. Eu não sei se todo mundo já percebeu, mas o primeiro episódio saiu 5/5, o segundo episódio 6/6 e esse agora 7/7, certo, Jaciuk? 7 é o número da sorte. Então, é de se esperar. A gente está copiando aí essas empresas de shopping centers digitais e tal, mas não, é só para ficar fácil uma data de lembrar. Então, Perfeito. 8/8 é o episódio 4, deve vir aí. Já temos um tema em mente. Pode ser que saia o segundo aqui ainda, que faltou abordar a segurança, ainda a parte de seguros, tem outras E coisas. trazer um pouco de LGPD também, eu achei bem interessante. LGPD é muito legal. Então, quem sabe vem um episódio 2. Aproveita e deixa um comentário aí se você quer ver esses temas também. É muito relevante saber o que vocês querem saber da gente, Total. né? Quem que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui? Tem uma lista enorme, né, Max? A gente já tem aí uma... Então é isso, gente. Olha, eu queria agradecer aqui, eu e Max, agradecer ao Fábio Jaciuk, da Fábio Jaciuk Filmes, que é esse cara que monta esse circo aqui pra gente. Muito bom. Com essa qualidade que vocês estão vendo aí, 4K já. A gente Jaciuk? fica muito mais 4K, bonito, cara. assim. Menino, você Com tá... certeza. Nossa. No meu caso, fico bonito, né? A gente fica super Vocês rápido. ficam mais. Então é isso, cara. Obrigado, meninas. Obrigada Obrigado pelo convite. Eu que por agradeço. terem vindo. Ana, por esse espaço. Tem uma mesa de sinuca, vocês viram aqui atrás, cara? Isso é chique demais. Dá pra gente Sensacional. fazer um brinde no final, hein? Tá convidado, todo mundo convidado. Então é isso. Beleza? Valeu. Na mira do Valeu. síndico. É isso Até a aí. próxima, Obrigada. pessoal. Check the mic and make sure it sound right, boys.